uma coisa legal que o Luciano citou, acho que é até legal reforçar isso, é ter um ambiente de homologação, um ambiente de teste. Então, vai subir uma funcionalidade nova. Vai subir na terça-feira. Não vai deixar pra terça-feira avisar a pessoa que subiu e agora vai lá e faz um traqueamento, alguma coisa, alguma alteração, alguma implementação pra metrificar isso. Você vai perder um dia, talvez até 2 de dados. Então já tenha, sei lá, uma semana de antecedência que vai subir essa funcionalidade aqui para o time que tá cuidando do GTM já, toma essa documentação aqui, é isso que você tem que implementar nesse ambiente de teste. Quando você subir isso, você avisa a gente vai lá e testa para ver se tá tudo disparando corretamente, já deixa pronta a implementação dentro do GTM, para no mesma hora, no mesmo dia que você subir essa implementação em produção, já começar a funcionar. Você não vai perder nenhum dia de dado. O quanto que a estrutura de dados ou o seu site está de pé é importante para o teu negócio, assim, porque para mim ele é, sei lá, 60% do processo, sacou? Então, se você não consegue ver aquilo que você está investindo em mídia, por exemplo, no caso da galera de gestão de mídia aí, de gestão de performance, não faz sentido você existir se você não consegue analisar os dados que estão ali dentro. Você vai ficar só injetando dinheiro sem conseguir entender o quanto que aquilo está dando de resultado. Então, decida bem qual plataforma você está utilizando, porque isso, inclusive, tem que ser um dos pontos de você entender, né? Qual é o SLA, eles têm um changelog onde eu consigo ver no momento que aquilo vai atualizar, essa plataforma me disponibiliza um ambiente de homologação. Eu duvido que isso passa na cabeça da galera no momento que vai contratar uma ferramenta. Quase que eu falei o nome de uma aqui que não tem todos esses pontos que eu acabei de dizer. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar o seu episódio do Analytics Talks, o seu jornal semanal, seu talk show semanal falando sobre analytics para marketing, produto e e-commerce. E nesse episódio aqui, vamos falar sobre a auditoria de GA4. Como sempre, ao meu lado, ele, que para muitos é chamado de mestre. O mestre do Analytics, Luciano Fialho. Seja bem-vindo. Que loucura, hein? Ué, as bifões, ela fica mudando entre diamante negro e mestre, ué. Tua base de flecha, sou eu. Tudo certo, me chame de que vocês quiserem aí, Fabiano, Gabriel. Vamos falar hoje sobre a auditoria de GA4. A gente já bateu algumas vezes aqui no Métricas Boss, no Analytics Talks, sobre a auditoria de GA4, já falamos sobre a auditoria do falecido GA Universal, e a gente já teve um episódio também falando de GA4. Como o GA4 mudou muito, temos aí praticamente quase um ano desde que ele se tornou, de fato, funcional ali, a ferramenta principal que você não consegue mais usar o GA Universal, nem criar a conta. Muitas coisas mudaram. E para isso, a gente veio bem acompanhado. Com, primeiramente, ele, que é de fato quem faz a coisa acontecer, porque o outro só diz para fazer. Então, ele que faz a vida acontecer. Gustavo Jarbas, seja bem-vindo. Essa primeira parte aí, Fio, não tem nada a ver com isso. É ele que tá falando. Mas, bem. E aí, pessoal, eu sou o Gustavo Jarbas, mais conhecido como Jarbas aqui. Sou do time de tecnologia, o time do Fio. E é o cara que vai se apresentar agora. E isso, Felipe Melo. Meu head... Porra aí, na moral, peraí. Vocês lembram da primeira apresentação do Jarbas em um podcast? Não precisa lembrar não precisa lembrar não. O nome disso é curso de oratória no Prime. Curso de oratória na veia. Curso de oratória no Prime, o moleque tá como? E como sempre aqui, ó, com a gente, ele, o nosso head de tecnologia. Sou eu. Mais uma vez aqui presente, feliz porque tinha um tempo que eu não participava. Já cheguei com esses caras jogando meu filho contra mim mesmo, mas... Jarbas é um bom garoto, ele só não sabe o que faz, às vezes, é muito jovem. Eu defendendo ele. Eu queria começar aqui, falando da auditoria de GA4, falando um pouquinho sobre o processo que a gente chama aqui na Métricas Boas. Esse processo existe em muitas áreas de dados, que é um processo chamado Data Quality. A gente também deu esse nome aqui de Data Quality para o nosso processo, que é o processo de como a gente garante a qualidade desses dados. E o garante... é bem importante deixar o garante na medida do possível, e que a ferramenta permite, que as tecnologias permitem junto à ferramenta. Porque se você chegou do nada nesse podcast aqui pelo tema, relaxa, tem um outro episódio que a gente fez no início do ano aqui de 2024, que é o episódio falando GA4 fã ou hater, com a Isabela Marinho e com o Ronaldo Júnior, Isabela do Itaú e Ronaldo da XP, onde foi quase um muro de lamentações de bugs
que o GA4 estava tendo e a galera meio que abrindo o seu coração. Por isso, eu digo que garantir a qualidade do dado na medida do possível, porque neste momento que o podcast vai ao ar aí que você está ouvindo, o GA4 ainda enfrenta bugs que vamos falar ao longo desse podcast aqui de como garantir uma qualidade do dado mediante também bugs que o GA tem. Mas antes de a gente entrar em bugs aqui, relaxa, vamos falar sobre como é que a gente faz aí, Fio Jarbinhas, esse processo de data quality que a gente chama para garantir a qualidade do dado lá na ponta quando a gente vai consumir nos relatórios. Acho que o primeiro momento é primeiro garantir que a sua implementação está correta. Então, não adianta nada você analisar e encontrar, tá inconsistente esses dados aqui, se lá na raiz, lá dentro do GTM, mais específico, né, ele não tá com a implementação correta. Então, acho que esse é o primeiro ponto, vamos garantir que tá tudo configurado de forma correta. Embora pareça ser uma coisa simples, é uma coisa que a gente identifica que nem sempre é tão simples assim para algumas pessoas. Então, tem que estar lá na raiz, tudo de forma correta primeiro, para depois a gente começar a reclamar de bugs, que daí pode ser bug. Mas lá no começo tem que estar tudo correto. E tem até a visão estrutural do que é o processo de qualidade de dados, né? Que no final das contas, o processo de data quality, ele vem lá do processo de engenharia de dados, engenharia de software. Ele vem dessa estrutura de engenharia de dados no geral, onde a gente vai trazer uma análise da precisão dos dados em cima de alguns pontos chaves, né? Então ele fala sobre completude, consistência, confiabilidade e até a atualidade do dado que a gente está coletando. Então, quando a gente fala só isso, não é só garantir que a coleta tá feita, sabe? Então, a gente tem esses marcos, essas dimensões para poder cumprir dentro de um processo de qualidade de dados. E lógico, né? Dentro de uma estrutura que a gente está utilizando no Google Analytics, a gente passa por um processo um pouco menor, porque a gente se beneficia dessas estruturas, né? Desses processos que já estão prontos para poder conseguir adaptar para o nosso cenário. Porque, por exemplo, a atualidade dos dados, a gente sabe que, né, é 48 horas, porque o Google Analytics só deixa você analisar dados após 48 horas. Mas acho que antes, desculpa, Jaime, até porque eu dei um passo atrás, mas só para poder mostrar para a galera que o processo de qualidade de dados não foi inventado por nós, não. Tipo assim, o processo de qualidade de dados, ele vem de engenharia de dados, que vem de data science lá atrás, e aí a gente utiliza isso numa estrutura de Digital Analytics aqui, beleza? Cumprindo esses pilares, desculpa. Só para complementar. Boa. Eu vou trazer só um adicional aqui em cima desse processo ainda de data quality para a gente entrar em mais detalhes. Para mim, também é muito importante que nesse processo de data quality não ocorra uma questão que infelizmente ocorre. Vou dar um exemplo, você está aí hoje vivenciando uma empresa de mídia, ou você é o gestor de performance, gestor de mídia de algum cliente. Você está lá fazendo anúncios e campanhas. Paralelo a isso, existe alguém do cliente ou uma consultoria por fora que é responsável pelo GTM e pelo GA. Quem é responsável pelo GTM e pelo GA é responsável pelo GTM e pelo GA. Você não deveria mexer em nada sem que a outra área desse ok para você. Então não adianta de nada você ver um problema e sair mexendo em opções e configurações e falando que isso vai resolver o problema sem conversar com ninguém. Eu estou dizendo isso principalmente porque é importante que alguém determine quem é o responsável. Se você determinar que o responsável é a área de mídia, por exemplo, que seja o mídia que vai mexer. Porque imagina que eu saísse abrindo as campanhas do Google Ads, do Meta Ads, pausando, mexendo, bid. Você fala, porra, por que o Gustavo fez isso? Ele é o cara de Analytics. Então por que o gestor de mídia vai fazer isso numa ferramenta de GA e GTM, uma vez que ele não é responsável? Se ela for, ok. Então é muito importante determinar isso. Por que eu estou dizendo? Porque muitos dos problemas que eu vejo acontecer é porque muito cacique para pouco índio. Então a gente deixa muita gente mexendo nas ferramentas, sendo que na hora você vai dizer que outro é responsável. Mas 7 pessoas podem mexer, editar. E aí, uma dica para a galera que está ouvindo aí, se você tem muita gente com a permissão de edição ou de administrador do teu GA, o GA, tanto na conta quanto na propriedade, ele tem uma opção chamada histórico de alteração. Esse histórico de alteração, ele diz o e-mail da pessoa, a data e o que a pessoa fez naquele dia. Então, por exemplo, como é que a gente já salvou a nossa vida aqui na Métricas Boss, né? Quero dizer isso aqui que para mim é muito importante. O Jarbas, ele acessa o GA do nosso cliente com o e-mail jarbas@métricas. O Fio acessa o GA do nosso cliente com fio@métricas. O Gustavo@métricas, Luciano@métricas. Então, se por acaso acontecer algum problema, não é em cima do culpado. Em alguns casos pode ser, não vou ser mentira, demagogo aqui não.
Você pode sim procurar o culpado, mas em outros casos não. É sobre que configuração foi feita e quando. Porque eu vou entrar num outro ponto aqui já, que o Luciano fala bastante, que a gente vai falar daqui a pouco, que é código na banana. Então as coisas não param de funcionar do nada. As coisas param de funcionar porque aconteceu alguma coisa. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco sobre isso. Então, queria deixar só 3 pontos importantes aí nesse quesito de data quality. Número 1, nomeie quem é a pessoa responsável. Mesmo que outra pessoa tenha uma solução que resolva um problema, melhore alguma coisa, solicite que essa pessoa que é responsável faça essa configuração. Número 2, olhe o histórico de alteração para ver que mudanças foram feitas, quando foram feitas e por quem. Isso vai ajudar você a identificar mais rápido o problema. Se até a data de hoje não tinha nenhum problema e ontem alguém mexeu na configuração, qual foi a única coisa possível? A configuração que foi feita ontem. E 3, não acesse o Gmail, o GTM dos seus clientes com o e-mail que todo mundo acessa. De novo, não é procurando culpado. Em muitos casos, sim, é procurando culpado, tá? Não vou mentir. É o culpado da agência que fez merda de sacanagem e tal. Mas em outros, não. É que o Jarbas pode ter feito uma configuração que ele ainda não documentou para ninguém e a gente está vendo mais rápido porque o Jarbas agora está numa reunião, o Jarbas agora tá... Então eu vejo rápido que foi o Jarbas que fez aquela configuração e eu consigo mexer. Por quê? Se eu acesso com um Gmail de métricas@gmail.com, quem da Métricas fez isso para a gente trocar ideia e saber o que foi feito mais no cerne da questão? Então ainda nesse processo de data quality eu deixaria essas informações aqui que eu acredito que auxiliam bastante a galera. Esse não é o processo inicial, mas ele é um dos processos. Então, se for para poder deixar até essa dica para a galera, e é maneiro, né? Porque é bom gravar podcast sobre a auditoria de Google Analytics, porque a gente está fazendo essa semana toda e a gente tem uma porrada de case para poder citar aqui, né? Então, essa semana a gente fez um trabalho justamente de poder identificar quem tinha acesso à conta de um cliente nosso, e aí quando a gente foi mostrar a quantidade de gente que tinha acesso a permissão não só de edição, mas de administrador, a gente foi buscar entender, tá, mas beleza, a gente tem acesso a todas as pessoas que tem aqui para poder entender se elas estão ou deveriam estar com acesso do Google Analytics nesse momento? Por exemplo, se você contrata uma agência terceira e aí ela coloca os colaboradores dela dentro da sua estrutura de conta lá. Pô, esse cara foi mandado embora. Se ele está com acesso, esse acesso é um acesso que é de fácil remoção, ou seja, está dentro do e-mail que quando esse cara for desligado da empresa, ele vai ser automaticamente excluído. Isso é um ponto interessante de se ver. Porque, assim, no final das contas, e só para corroborar um pouco, que tem o ponto que você falou sobre não utilizar um e-mail genérico, mas tem um outro ponto que é muito mais grave, inclusive, que é você utilizar e-mail pessoal. E aí, qual a diferença do seu? Porque, tipo assim, Gustavo Jarbas, @metricasboss.com.br, ele não é um e-mail pessoal, mesmo sendo individual dele dentro da minha corporação. Do que eu tô... Da minha corporação, né? Que Métricas isso, Corp, né? Métricas Corp, gostei. Mas, assim, da nossa empresa aqui. Então, esse é o e-mail individual dele, não é o e-mail pessoal dele. É diferente se a gente liberasse o e-mail pro Jarbas aqui com @gmail.com. E assim, não tem justificativa, tá ligado? Se você tá fazendo isso, você tá assumindo um risco. Ah, tá certo, tá errado? Não. Não é sobre tá certo ou se tá errado, mas dentro de um processo de qualidade de dados, a parte de governança é muito importante para a gente poder conseguir tratar tudo isso. Então, não, além de tudo isso que o Gustavo falou, não liberem o acesso para pessoas dentro do e-mail pessoal, @gmail, qualquer outro tipo de pessoal que você tem aí. Não libere, cara, porque no momento que essa pessoa é desligada, o legado fica e ele bate muito na gente, esse legado, né? Porque a gente chegou num cliente agora e tinham, se eu não me engano, 300, eram 300, filho? Eu não vou lembrar, mas acho que eram 300 pessoas que tinham acesso àquela propriedade. Não faz sentido, sacou? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Ainda mais se o e-mail da... Falei, James, falei. Ainda mais se o e-mail da pessoa, tipo, pessoal dela, @gmail, não for nem o nome dela, for, sei lá, um nickname, um apelido. Você vai ver e falar, quem é esse cara com Homem-Aranha 123 com uma foto de um carro? Não, eu vou mandar até um salve pro amigo lá. Como é que é, filho? Orelha 62, não era? Não, Orelha tem mala, pô. Orelha tem mala. @gmail.com. É isso. Mas eu acho que é bem que o Luciano falou, tipo, é complicado porque às vezes fica um lance de quarteirização, né? Tipo, você passa acesso para uma agência. E aí essa agência, ela passa acesso para outras pessoas, no e-mail pessoal, que seja individual, mas começa a fugir do seu controle, sabe? Isso é bem complexo e a gente vê isso acontecendo. É mais fácil fugir do seu controle do que qualquer outra coisa, assim, né? E aí acho que até pra gente poder trazer um ponto aqui, pra gente poder trocar uma ideia,
quando a gente vai montar um processo de auditoria e até de qualidade de dados acima de tudo, a gente tem meio que uma estrutura, né? Onde a gente vai bater primeiro nas conversões majoritárias, né? Tipo, a macro conversão, para poder entender se aquele dado está discrepante. Então, explica um pouco para a gente aí, Phil, como é que a gente faz isso aqui, para a galera e a gente começar a debater. Então, esse processo é um processo que a gente já reviu em, sei lá, talvez umas 20 vezes desde que a gente começou a fazer auditorias. Mas eu até estava conversando com o Jarbinhas há pouco, batendo o que a gente ia conversar aqui, e a gente falou muito disso, né? Porque como é que começa o nosso trabalho hoje? Ao meu ver, a gente sempre começa simulando a jornada do usuário na conversão principal do teu site. Ou seja, se você é um e-commerce, então a gente entra ali como um usuário normal, lógico, com as ferramentas que a gente tem, traqueando ponta a ponta todos os passos do usuário ao longo daquele fluxo que é o fluxo principal. Por exemplo, fazer uma compra. Ou no caso de um pessoal que eu acabei de conversar, talvez uma hora atrás, que o principal deles era gerar um lead. Então, todo negócio ele tem uma conversão principal e tem conversões menores, que a gente chama de microconversões, que são também importantes, mas que direcionam o usuário a essa conversão final, e até conversões menores, mas que fazem sentido ao comportamento do usuário e para as análises que a gente precisa. Mas então, qualquer trabalho de auditoria hoje para a gente começa assim, tipo, vamos entender como é esse negócio, vamos entender o cenário. E a gente navega por esses pontos e etapa por etapa a gente vê tudo que é disparado, todas as informações que a gente tem em camada de dados para enriquecer as tags que tem ali em cada um desses eventos, enfim. Que na maioria das vezes o cliente não está utilizando 100% daquelas informações, né? Então, acontece muito da gente ter o cara lá que tem uma camada de dados completa para implementar o GA4, só que ele tá assim, né? E aí ele não entende que, tipo, essa camada de dados pode ser utilizada também para o Facebook Ads, pode ser utilizada também para o Google Ads. Então, esses eventos de camada de dados, eles são replicáveis. Então, a gente começa mapeando essa jornada até para a gente poder conseguir ter um entendimento de negócio sobre o quanto que a gente pode agregar de solução para as pessoas, mas, acima de tudo, para poder ver o que o cara já tem pronto, né, antes da gente meter a mão. Boa. E aí, a gente fecha o cerco aqui para entrar numa segunda pergunta que eu acho muito importante. Acho não, porque aqui é menos achismo mais dados. Eu julgo ser importantíssima. Tenho certeza que é. Que aqui na Métricas Boas a gente fala muito sobre pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. E a gente está batendo aqui no podcast sobre auditoria, que é justamente para a gente auditar isso e garantir a confiança nesses dados. O que eu queria é que vocês dois, eu vou começar pelo Phil dessa vez, explicassem qual deve ser a rotina ou período contínuo de validação desses dados, para que a galera entenda. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer é, não, entrei agora numa empresa, ou então uma pessoa de tráfego vai trabalhar num cliente, ou então uma consultoria entra, ou então uma empresa está montando o e-commerce Vetex, Shopify da vida, Salesforce para alguém, cria a conta do GA4 e fala, tá tranquilo. Não preciso mais revisitar essa parada não, porque eu já instalei. Só que não existe isso, né? Existe um processo que a gente tem que fazer de validação contínua para garantir que esses dados continuam certos. E até antes mesmo de alguém enxergar num relatório um problema, a gente já enxergar que existiu alguma coisa. Como é que vocês fazem hoje? Como é que é uma rotina que a gente faz aqui na Métricas Boss e que a galera que está ouvindo pode escutar e falar assim, porra, vou começar a adotar uma rotina de validação contínua desses dados para garantir essa confiança aqui, que esse dado está ok e que nada mudou. Configuração, implementação, para a gente daqui a pouco entrar no que seria uma auditoria bem sucedida. Perfeito, vamos lá. Acho que para a gente tudo começa pela auditoria, né? Que é onde a gente entrega que os dados estão 100% corretos. Então, não é simplesmente criar uma propriedade. É criar, configurar e homologar que, de fato, aquilo funciona da maneira que deveria funcionar. A partir disso, a gente tem algumas rotinas. E algo que a gente conversa internamente já sobre coisas que a gente entende como interessantes. Então, vamos lá. É muito importante que você revise as suas configurações num determinado período de tempo. Por exemplo, que seja mensalmente ali você vê a galera que tem acesso, você dá uma olhada no que subiu, porque dependendo do teu negócio, tem pessoas que têm acesso ao teu GTM, por exemplo, que são agências lá e você nem sempre eles te informam tudo que eles estão fazendo, ou às vezes, mesmo que eles informem, você não tem total controle do que subiu. Isso é muito importante. Mas é algo que a gente conversa bastante internamente, é que na nossa visão, mais importante do que essa análise baseada em tempo, é uma análise baseada no teu stack de tecnologia.
Então, por exemplo, qual o teu cenário hoje? Vamos imaginar que você é uma ferramenta, um site, sei lá, de e-commerce que está dentro do WordPress, utiliza o e-commerce e você tem determinados plugins que você utiliza para te fornecer as informações necessárias para suas implementações. Mais importante do que de tempos em tempos você entrar ali para avaliar se tudo certo, é você ter um controle dos eventos, né, das atualizações, das ocorrências que essas ferramentas têm, e você avaliar continuamente seus dados baseados nisso. Por exemplo, Entender que o update que a ferramenta que você está utilizando vai fazer pode estar impactando nos dados que vão ser coletados. Esse é um ponto fundamental, porque a gente fala muito sobre atrelar a parte de qualidade de dados ao processo de deploy de tecnologia no geral, né? Então a gente está falando de, qual é a sua janela de deploy? A sua janela de deploy é algo que você não controla? Exemplo do que o Phil está trazendo com relação ao e-commerce. Ele não controla a janela de deploy. Quer dizer, se você tiver com a configuração automática lá, você não controla. Então, será que vale a pena a gente desabilitar essa opção automática e ficar com uma última versão mais estável para depois decidir quando a gente vai migrar? E aí a gente pega essa versão mais nova e aí testa nessa versão mais nova, nesse ambiente separado e apartado, para ver se os dados estão sendo coletados de forma correta. Acho que tudo isso são manhas mesmo, que você tem que pegar e tem que inserir dentro do seu processo de desenvolvimento. No caso de um produto, vamos tirar o caso aqui do cara que não tem controle e vamos para um cenário que o cara tem mais controle. O cara tem lá um produto que, sei lá, mano, é um produto de empréstimo, que o cara entra lá e se cadastra e ele faz todo o fluxo. Se o meu time de produto fez lá um Product Discovery e entendeu que a jornada do usuário agora precisaria ser com uma etapa a mais. Essa etapa a mais está sendo considerada dentro do processo de coleta dos dados, ou seja, a gente vai lançar alguma funcionalidade que a gente sequer tem capacidade de traquear, sabe? Porque, de novo, né, a gente faz um puto esforço em lançar uma nova funcionalidade dentro do nosso produto e uma vez que ela sobe sem a gente medir, a gente perde aquele esforço inicial de novidade, né? Do cara ver aquele link novo ali no menu e clicar e despertar o interesse dele. Então, tem que ser inserido não só na janela de deploy, mas no processo de desenvolvimento. Quando eu pensei numa demanda, eu pensei em quais são os gatilhos que eu preciso gerar para poder medir e de fato ter a sensação do quanto que foi proveitosa essa tarefa que a gente executou. Por exemplo, vamos imaginar que dentro de uma ferramenta que faz a auditoria automática de Google Analytics 4, a gente queira implementar um recurso que é tipo agendamento automático para você poder fazer uma vez por mês a análise dos dados que estão discrepantes ou dos problemas que podem ter dentro do seu Google Analytics 4. Vamos supor que existe uma ferramenta dessa. Então, quando eu soltei essa funcionalidade que o cara pode clicar nesse botão e seguir esse fluxo, eu mapeei o clique nesse botão, eu entendi dentro dessa funcionalidade qual o objetivo principal para eu poder conseguir ter essa taxa de conversão daquela microjornada dentro da passagem desse usuário. Acho que tudo isso são coisas que a gente tem que estar muito atentos para poder colocar sempre dentro do fluxo de trabalho, para que seja algo muito mais natural, sacou? Porque, de novo, a gente chegar e sentar e olhar assim, poxa, qual é a minha janela de deploy? Ainda está engessado demais, porque talvez isso tenha que estar num cenário atrás. O meu programador tem que saber que a funcionalidade tem que partir do princípio que a gente vai pelo menos perguntar se a gente quer medir o comportamento do usuário naquele momento. Uma coisa legal que o Luciano citou, que acho que é até legal reforçar isso, é ter um ambiente de homologação, um ambiente de teste. Então, vai subir uma funcionalidade nova. Vai subir na terça-feira. Não vai deixar para terça-feira avisar a pessoa que subiu e agora vai lá e faz um traqueamento, alguma coisa, alguma alteração, alguma implementação para metrificar isso. Você vai perder um dia, talvez até 2 de dados. Então já tem uma semana de antecedência que vai subir essa funcionalidade aqui para o time que está cuidando do GTM já, toma essa documentação aqui, é isso que você tem que implementar nesse ambiente de teste. Quando você subir isso, você avisa a gente vai lá e testa para ver se está tudo disparando corretamente, já deixa pronta a implementação dentro do GTM, para no mesmo dia que você subir essa implementação em produção, já começar a funcionar. Você não vai perder nenhum dia de dado, nenhum tempo de dado. Então acho que isso é uma coisa bem importante. Tu falou um ponto interessante, né? Ter um ambiente de homologação. E aí a gente acaba com todas as plataformas de e-commerce do mundo, né? A gente acaba com todas as plataformas de e-commerce do mundo. Mas é um ponto interessante, porque assim, tem muito cenário que o cara tem o ambiente de homologação, só que esse ambiente de homologação é defasado com relação à produção. Então a gente tem um ambiente de desenvolvimento,
um ambiente de homologação, e a gente tem, se eu não me engano, é exatamente assim, tá? Um ambiente que ele é a réplica exata de produção. Então, tipo, ele é só um outro lugar onde a gente passa as demandas antes de colocar no ambiente de produção. E ali, porque assim, acaba acontecendo muito, né? A gente vai lá, o cliente fala, não, Luciano, eu tenho aqui um ambiente de homologação e você vai conseguir testar tudo isso aqui dentro da nossa plataforma. Só que aí, pô, o evento que dispara em produção não dispara no de homologação. O botão que tem no de produção não tem no de homologação. E aí fudeu, né? Só para deixar claro uma coisa para a galera que tá ouvindo aqui a gente, tá? Quando a gente está falando do ambiente de produção, é exatamente quando você entra no site aquilo que está visível para você. Entrei lá, métricas.com.br, exatamente quando você navega, quando você clica, o que você faz, esse é o ambiente de produção. Ele está em produção porque ele está no ar, vamos dizer assim, e você está consumindo, usando aquele produto. Quando a gente fala do ambiente de homologação, é um ambiente onde você, o usuário, não consegue acessar. Então, a gente normalmente tem o HTML, ponto, outras formas dentro da URL que geram um ambiente de homologação onde as pessoas internas da empresa conseguem testar as coisas e não é visível para o cliente final, para o consumidor final. Esse ambiente de homologação, que é o que o Luciano e o Jarbas estão falando, ele deveria existir para que a gente, ao invés de colocar alguma coisa, sei lá, sexta-feira, 5 da tarde no ar, a gente colocar sexta-feira, 5 da tarde no ambiente de homologação. Porque se der merda, não vai quebrar venda, não vai quebrar conversão, não vai quebrar site, não vai acontecer nada. Não, muitas vezes a galera bota já no produção, que se der merda, a galera já tá vendo o site quebrado, a galera já não consegue clicar no botão para comprar, a galera não consegue... Inclusive, você falou a regra primordial de um processo de qualidade de dados. Você sabe qual foi? Fala aí, vambora. Não publicar nada sexta-feira. Se você não tem expediente sexta-feira, não publica... Não, no sábado, então não publica nada sexta-feira. Você poderia publicar especialmente de homologação, no ambiente de homologação. Mas o ambiente de homologação não vai coletar 100% dos dados, é um de teste. Eu concordo com deixar o final de semana coletando dentro do ambiente de homologação, não tem problema. Só que publicar em produção sexta-feira não existe. Não, então, pô, vamos esperar com que tenha alguém para poder, caso dê um problema, a gente pelo menos conseguir voltar a versão. Acontece muito, né? Você publica na sexta-feira e aí você tem um hiato de dados no final de semana porque, pô, deu algum mole. Às vezes as pessoas erram, acontece, tá ligado? Então, tipo, esse é um dos pontos primordiais do processo de qualidade de dados, sacou? E em cima disso tudo que a gente está falando, o Luciano bate muito nessa tecla, mas eu quero que Phil e o Jarbas comentem primeiro. Vou pedir pro Jarbinhas começar isso aqui. O Luciano fala muito sobre código não é banana. E a gente sabe que o GA, ele não cria porra nenhuma. Deixa bem claro para você aí. O GA não criou porra nenhuma. O GA, ele captura informações. Então, basicamente, se você está vendo um dado errado dentro de um relatório do GA, ou ele capturou isso de maneira equivocada, e aí pode ser desde o dado de fato coletado, a implementação ou configuração. Então, basicamente, se a gente fosse falar assim, tem um erro no GA, qual o problema? Ou o teu código está errado, e aí está puxando o dado errado, ou número 2, a gente tem um segundo ponto, que seria a implementação está errada, aí pode ser o GTM, ou número 3, você tem uma configuração no GA que está deixando isso errado. Serão 3 critérios aqui. Eu queria que vocês falassem justamente para a galera como que a gente pode tangibilizar isso para nossa audiência e clientes sobre como é que a gente pode resolver esse problema do código não é banana. Se estava coletando tudo certinho, parou de coletar, meninos, pessoal que mexe no GA GTM, vê o que aconteceu. Não pode ter sido GA GTM se só tem uma pessoa responsável por mexer nisso. Se você botou 15, aí sim, podemos olhar o GA GTM, porque lá pode ter o histórico de alteração e alguém mexeu em alguma coisa. Mas vamos partir do pressuposto que só nós aqui mexemos no GA da Métricas Boss, beleza? Então ninguém fez nenhuma alteração, a Métricas Boss do Neida começou a coletar os dados errados. Phil e Jarbas, o que pode ser? Olha, são diversos cenários, mas assim, se só tem uma pessoa com acesso ao GTM e ao GA, não mudou nada em relação a esses dois, pelo menos. Onde o GTM está implementado? É no seu site. Teve alguma alteração no seu site? Vai ter uma coisa que o Phil puxou antes. Pô, se você está utilizando o WordPress, tem um plugin no WordPress, esse plugin atualizou, você sabe disso? Teve uma atualização de fato no plugin que você usa? Teve uma atualização no seu site que o seu desenvolvedor colocou alguma coisa? Acho que tem que analisar primeiro o que implementa o próprio GTM até, né? Então é ver se teve alguma mudança no seu site. Pô, chega no seu desenvolvedor e fala, cara, nesse período aqui, subiu alguma coisa? Tem alguma coisa que é diferente? E, assim, você pode analisar isso, mas também vem de outras coisas. Se
o seu dado ele já estava lá na ponta configurado de forma errada, com algum tipo de gambiarra que você fez, essa gambiarra ela pode vir a quebrar em algum momento. Então, talvez por conta de algum motivo, que possa ter até uma alteração dentro do código, que olhando de bate-pronto, você fala, cara, isso não vai impactar em nada. Mas se você tinha alguma gambiarra funcionando dentro do seu GTM e essa alteração acabou sim impactando, isso já é um problema. Então, primeiro você tem que garantir que, cara, estava de fato tudo correto dentro do seu GTM antes de começar a dar errado. Não teve nenhuma coisa pode ter gerado um efeito dominó que começou a dar tudo errado depois de certo período. Então, acho que primeiro, vamos olhar de fato se não mudou nada. Embora o GA4, o GTM não mudou, pô, a plataforma não mudou, o código não mudou, a sua implementação ela sempre esteve correta, de fato, não gerou nenhum efeito dominó, que infelizmente não é tão normal, mas pode vir a acontecer, dependendo do que você está fazendo ali. Então, acho que são esses os primeiros pontos a se pegar ali primeiro. Eu queria pegar um trecho da tua fala aqui, para que a gente possa jogar pro ar e entender de novo o que a gente está falando, beleza? O Jarbas falou o seguinte, pô, não mudou nada no teu site? Qual o ponto que a gente está falando aqui? É de novo. Antes da gente ver se houve uma configuração no GA no GTM, a gente tem que entender se houve. Por exemplo, eu uso Shopify, eu uso WooCommerce, eu tenho vários plugins aqui. Mudaram esses plugins? Eles atualizaram? Porque se você nem souber que esses plugins atualizaram, como é que você pode garantir que a configuração que estava igual, estável, que nada foi alterado, deu problema? Não tem como. Possivelmente alguma coisa antes, que é o que o Java está trazendo, é que deu pau. Então, um exemplo fácil, que não daria nenhuma merda nisso. Eu vou dar 2 exemplos aqui, Jarbas e Phil, vocês me corrigem se eu estiver errado, e tragam mais exemplos e tragam mais estrichado isso. Exemplo número 1. Poxa, pessoal, toda quarta-feira é o dia que nós fazemos a atualização do nosso site para o ambiente de produção. Lembra que o ambiente de produção que a gente está falando é o que está de fato no ar. Ou seja, quando a gente vai colocar no ar é quarta-feira. Se você tem uma rotina de toda quarta-feira fazer essas atualizações no código, o que a pessoa que mexe no teu GA, o que a pessoa que mexe no teu GTM pode fazer? Toda quarta-feira ela roda uma validação se está tudo certo. Por quê? Porque se der merda, dá em menos tempo possível. Ao invés de você, quarta-feira, fazer isso e esperar alguém, sei lá, consumir um relatório na quarta que vem. Você entende que a frase de um grande filósofo contemporâneo, dado coletado é igual tiro, não tem volta. Então, uma vez que você ficou aquilo ali, ó, aquele ato de dado coletado ou não coletado, não tem como voltar. Então, esse é um ponto muito importante, que simplesmente se você tivesse uma organização de avisar quando você tem esses deploys, essas atualizações, resolveria o problema. E número 2, em cima da frase do Jarbas aqui, para vocês dois complementarem só nesse primeiro ponto aqui, se você utiliza Shopify, WordPress, Tray, Vtex, loja integrada, WooCommerce, e você utiliza plugins e ferramentas que te auxiliam no teu dia a dia, eu uso um plugin de checkout, eu uso um plugin disso, você precisa saber se houve atualização dos seus plugins. Por quê? Eu vou ser muito honesto, eu posso ser cancelado na internet que eu vou falar. Muitos desses plugins eles estão cagando pro seu dado. Ele atualizou, e aí na hora que ele atualizou, ele nem viu se deu pau no GA, no GTM, no Google Ads, no Meta Ads, no TikTok, ele não viu. Ele simplesmente falou o seguinte, olha, atualizei porque precisava atualizar de acordo com o que é importante para mim e para o teu negócio funcionar. O restante que se foda. Aí tu começa a ver que o Google Ads não está funcionando, o Meta Ads parou de disparar no carrinho, aí você vê que o GA não está pegando mais o evento Add to Cart, que é o evento que adiciona o produto ao carrinho, e tu vai falar, porra, deu algum pau aí, gente, onde pode ser? Pelo amor de Deus. Se deu pau no GA, no Meta, no Google Analytics, não pode ter sido o GA, o Meta e o Google Ads. Só pode ter sido alguma coisa que está instalada em todos eles. Onde foi? Possivelmente o teu site, um plugin, alguma coisa que você usou. Então é muito importante, uma vez que você usa essas ferramentas que a gente falou, essas plataformas, que não há nenhum problema, é que você tenha uma rotina, talvez, alguma maneira, notificação, de receber atualizações que esses plugins tiveram. Porque, às vezes, uma atualização desse plugin fez alguma coisa dessas ferramentas externas aqui, essas tags de terceiro, quebrarem. E o problema não são essas tags de terceiro. Porque, como eu disse aqui no início dessa pergunta para vocês discorrerem aí, código não é banana. Ninguém meteu a mão e mudou do nada. Concorda? Um ponto legal que você mencionou é que, subiu na quarta-feira. Vou olhar na quarta-feira para minimizar os danos. Não acaba muito por conta do GA4, não é tão simples assim, porque o GA4 ele coleta o dado em real time. Exato. E o que
a gente tá falando, pô, tem muita gente que tem problema com GA4. Tem, mas também tem muita gente que acha que tem problema com GA4. E isso é muito porque eles tentam analisar o dado de hoje. Pô, hoje é dia 17, eu vou analisar hoje. Pô, não dá. Se for hoje de manhã, você tentar analisar o dado de amanhã, já é complicado. Se você não passou, sei lá, das 6 horas da tarde, o dado ele ainda não tá muito bem estruturado. Então tem muita gente que acha que tem problema com GA4 e que na verdade não tem. Então esse é um ponto bem legal de todo mundo saber. Muita gente tá achando que tem problema. Tem muita gente com problema? Tem. Mas tem bastante gente achando que tem problema. Aquela parada, né? Pô, o meu GA tá mudando os dados sozinhos. Eu olhei de manhã, tava um número e à tarde tá outro número. Foda. Você tá olhando o dado de ontem, ele tá processando ainda. E esse processando é legal, só de deixar claro pra galera. O processamento que a gente está falando é de 48 horas, ou seja, para você olhar um relatório e a gente poder, entre aspas, afirmar que ele está fechado, você deveria olhar o delay de 48 horas. Então, vamos dar um exemplo. Hoje é quinta-feira, tu está ouvindo o podcast. Para você ver o dado de quinta-feira fechado, o ideal é que você olhasse domingo. Porque sexta-feira faz 24 horas, no sábado, 11h59 da noite, faz 48, domingo você tem esses dados fechados. Só para a galera entender na cabeça a importância de validar isso. Foi o que o Jabas falou. Às vezes você vai olhar no dia seguinte e você viu um número. Aí, sexta-feira você viu um número. Aí, sábado de manhã você olhou, viu outro. Você fala, meu Deus, meu já está errado, os números estão mudando. Não. O processamento de dados leva 48 horas. Se você olhar antes disso, esses números podem crescer ou diminuir, porque os dados ainda estão sendo processados. Sim. E é legal enfatizar que a gente entende a dor do usuário, né? Então, óbvio que esse não é o melhor cenário, não é o cenário que a gente gostaria, mas infelizmente é o cenário que a gente tem. Isso é algo que não dá para mudar. Se alguém mudar isso, vai ser o próprio Google, não a gente que está ali utilizando a ferramenta, infelizmente. A gente entende que olhar o dado do dia anterior é importante, às vezes, para tomar decisão. Mas, infelizmente, o GA, por si só, ele não garante para a gente que em 24 horas você vai ter os dados 100% completos ali. E tem forma de resolver isso, né, Fio Jarbas? Qual a forma de resolver isso? Quer ter dado em real time? Quer ter dado em real time? Quer ter dado em 2 horas? Você pode. O Google criou uma ferramenta há muitos anos, que agora é integrada, inclusive, ao GA4 Free, que é o que você possivelmente usa aí sem gastar R$1 para o Google da ferramenta, e você pode contratar o Google BigQuery, que aí você usa essa ferramenta e você, ao invés de consumir os dados no GA, você consome os dados no BigQuery. Você pode até jogar os dados do BigQuery para o Looker Studio. Só que entenda o que o Google está fazendo você passar. O Google está falando o seguinte, olha, você pode usar a minha ferramenta 100% gratuita e nela você precisa esperar 48 horas para consumir seus dados. Ou você tem uma opção, que é a porta da esquerda. Essa porta aqui da esquerda também é uma ferramenta minha. Só que aí, por uma bagatela de pouquíssimos reais, você mata essa sua vontade de consumir seus dados em real time, 24 horas, 4 em 4 horas. O que você acha? Aí você olha e fala, eu vou ficar no de graça, continuar reclamando, que não funciona. Até porque aqui é paga, dependendo do teu volume, pode ser um custo bem alto, né? Mas acho que isso é importante, Fio, porque as pessoas nem sabem do volume e nem tentam validar se faz sentido usar o BigQuery da vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes vai fazer sentido, o teu negócio não é tão gigante, o volume de dados não é tão absurdo e vai sanar esse problema que você tem. Que é, você joga os dados para o BigQuery, você vai consumindo ele, você pode integrar o BigQuery para o Looker Studio, que é gratuito, e aí, o que você vai fazer? Você vai usar o BigQuery como ferramenta, de fato, ali de banco de dados para consumir esses dados, você joga numa ferramenta de visualização de dados, que é o Looker Studio, e lá você vai consumir os dados visualizados. E talvez você consiga consumir 2 horas em cada 4 horas. Cara, tem tanta coisa no que vocês falaram aí agora. Tipo assim, primeiro, vamos deixar claro aqui. Se ninguém mexeu em porra nenhuma, o problema tem entre a cadeira e o teclado. Beleza? Código não é banana, código não estraga. Se ninguém mexeu em nada, muito provavelmente, pense aí. Quem tá entre a cadeira e o teclado, porque provavelmente é esse o problema. E aí você falou um ponto, Gustavo, que dentro da janela de deploy, você vai fazer um teste para quando estiver em ambiente de produção, você verificar se esses dados estão sendo coletados corretamente. Mas é muito importante que esse teste já seja um double check, ou seja, ele já seja um teste feito depois de ter testado dentro do ambiente de homologação. Perfeito. Porque quem não escuta cuidado, escuta coitado, né? Porque se você não... Mas é verdade, porque tipo, esse cara vai chegar e ele vai fazer o teste já para poder remediar uma situação quando ele poderia ter prevenido isso de ter acontecido. Então, se ele estiver testando dentro do ambiente de homologação, isso nem sobe para a produção quebrado.
entende? Isso nem vai subir para a produção quebrado. Então, acho que tem que ter isso muito bem alinhado, porque uma coisa é a gente testar remediando as coisas, e dentro de um processo de qualidade de dados, a gente pode tanto automatizar processos para você poder garantir a qualidade, quanto você definir processos manuais mesmo como esses para poder garantir que os dados estão sendo coletados de forma correta. Então, toda vez que toda vez que o cara sobe um ambiente para stage, que normalmente é esse cara pré-produção, eu vou fazer um fluxo de compra completo e garantir que todo esse pacote de eventos que eu já tenho e os que os que eu acabei de implementar estão sendo coletados. Então você tem que fazer um teste de compra. Na maioria das vezes pode ser que você tenha que fazer um teste de compra em mais de um método de pagamento, sacou? Porque você precisa de fato ter esse ambiente. Aí, pelo amor de Deus, né? Lógico, eu sei que tem muitas empresas que não conseguem ter esse cenário perfeito e maravilhoso, que sequer tem um ambiente de homologação. Mas aí a gente tem que entender os riscos que a gente está correndo nesse momento. Então, né, já dizia a galera lá em São João, né? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Cara, E aí, essa eu quero adesivo, figurinha no WhatsApp, camisa. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Porra, eu gostei dessa. Eu vou, inclusive, começar a usar. Quando a gente não for avisado que vai ter deploy de algum cliente e do nada ficar ruim, eu vou falar, coitado, podia ter ouvido cuidado. exatamente. Não, ele não ouviu cuidado. Então, eu podia ter falado, cuidado. Mas tu não me falou nada, então coitado. E assim, tem muito de erro nisso, cara, porque na maioria das vezes a galera viaja muito em sair contratando solução de plataforma, né? E aí ela não entende, por não ter conhecimento técnico, o que ela tá. Os trade-offs, né? Meio, né, escroto, né? Mas ela não sabe o que ela tá perdendo na hora que ela contrata esse tipo de solução. E aí, de novo, né? O quanto que a estrutura de dados ou o seu site está de pé é importante para o teu negócio, assim. Porque, para mim, ele é, sei lá, 60% do processo, sacou? Então, se você não consegue ver aquilo que você está investindo em mídia, por exemplo, no caso da galera de gestão de mídia aí, de gestão de performance, não faz sentido, você existir se você não consegue analisar os dados que estão ali dentro. Você vai ficar só injetando dinheiro sem conseguir entender o quanto que aquilo está dando de resultado. Então, decida bem qual plataforma você está utilizando, porque isso, inclusive, tem que ser um dos pontos de você entender, né? Qual é o SLA, eles têm um changelog onde eu consigo ver no momento que aquilo vai atualizar, essa plataforma me disponibiliza um ambiente de homologação. Tipo assim, eu duvido que isso passa na cabeça da galera no momento que vai contratar uma ferramenta, quase que eu falei o nome de uma aqui, que não tem todos esses pontos que eu acabei de dizer. Pô. Um ponto agora, em cima do que a gente estava falando, a gente bateu sobre processos, bateu sobre cuidado, bateu sobre data quality, bateu sobre rotina, falou sobre a questão de comunicação, falamos vários pontos aqui que já são importantes só da gente garantir esse dado, garantir essa auditoria e validar. E eu queria agora levantar a bola para ficar ainda mais tangível para nossa audiência aqui, e eu vou pedir para o Phil começar essa conversa aqui, que é, quais são os benefícios que a pessoa que faz uma auditoria no seu GA4 de forma recorrente, uma auditoria e um processo de data quality ali dentro, ela tem? Porque se a nossa conversa aqui não está deixando isso tangível, eu acredito que o óbvio precisa ser dito. E agora eu espero que você me traga essa obviedade, Felipe Melo. Qual é o principal benefício ou os benefícios que as pessoas, ao criarem uma auditoria e um processo de data quality, possuem? Isso para mim é muito fácil, cara. É bem curto, porque para mim não, sendo sincero, o real benefício de você ter os seus dados auditados é que você tem a certeza de que você está analisando dados corretos. Então, é muito recursivo, né? A maior vantagem de ter os dados auditados é ter os dados auditados. Próximo. Drop the mic, né? Valeu. Isso. Qual o melhor benefício que você tem de ir no médico fazer exame? Saber que tu não tá fudido. Ou descobrir que você tá. Ou descobrir que você tá fudido. Mas eu acredito que é isso mesmo, e o óbvio precisa ser dito. É importante a gente deixar esse recorte, essa fala pra galera. Qual o maior benefício da auditoria? São dois, para a esquerda ou para a direita. Para a direita, você pode garantir, através desse processo contínuo, que os dados são fidedignos, que você pode confiar. Na esquerda, você pode descobrir que houve uma mudança ou que seus dados não são fidedignos. E você tem que mexer para que você possa confiar. Então, de novo, o que a gente já falou até aqui nesse podcast, né? Pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Por isso, uma auditoria e um processo de qualidade dos dados contínuo é importante para que você possa confiar nos seus dados e aí sim
você tomar decisão baseada em dados e esses confiáveis, certo, pessoal? Sim, sim. A gente tem dois perfis aqui que são bem comuns. Existe o que a gente chama, que é o cliente que, nossa, eu vou começar um trabalho de análise de dados, ou estou começando um negócio. Então, pô, vamos fazer um trabalho aqui para a gente taguear, para a gente auditar, ver tudo que eu faço aqui, todas as minhas conversões, e montar um cenário ideal para que eu faça as minhas análises. Esse é o perfil que a gente adora. Mas existe o perfil do cara que está num negócio que roda sei lá quantos anos e chega aqui, tipo, cara, eu não confio nos meus dados, então eu preciso corrigi-los. E isso me assusta no nível, tipo assim, beleza, você não confia nos seus dados agora, mas então, quanto tempo você está analisando dados que você não confia? Você toma decisão com base em dados que você não confia? Você investe dinheiro em dados que você não confia? Isso é um pouco assustador, mas é raro, mas acontece com uma certa frequência. É um pouco assustador, é bom. Não, é bem assustador, porque percebe o paradigma que tem dentro, o paradoxo que tem dentro disso? Vamos lá. O cara não confia nos dados dele, nem de que aqueles dados podem estar certos, pô. E aí tu chega lá para poder fazer o processo de data quality ou auditoria dentro do Google Analytics 4 do cara, não encontra nenhum problema e o cara continua com aquela sensação, mas tem algo errado, quando não tinha, sabe? Então, de novo, né? No final das contas, empresas são feitas de pessoas, né? E elas são idiotas na maioria das vezes. Ó, se tem uma coisa que eu não sou, é idiota. E a segunda questão, que é uma parada que eu tenho certeza, é que tem uma coisa que eu não preciso escolher. Eu olho e eu tenho 100% de confiança e não precisa nem de auditoria, que é qual o melhor café para me acompanhar em podcast, em curso, em treinamento, durante umas análises, durante uma auditoria. Qual é, Luciano Fialho? Coffee mais muito forte, drip coffee, café em cápsula e, por minha nova paixão, café em grão, que eu tenho consumido bastante. Então, garanta o seu Coffee Mais. Tem aqui um link de 15% de desconto para você poder aproveitar o Coffee Mais. Tá aqui o link. E para quem faz auditoria, o famoso Coffee Plus Plus. Inclusive tem sabor novo, Caparaó, que é muito bom, por sinal, a gente recebeu aqui, tem tomado, você está tomando Caparaó, inclusive. É muito bom, sim. É muito bom, é muito bom. Segunda questão, Luciano, que é onde eu olho e falo assim, aqui eu posso confiar. Por quê? Por que eu posso confiar? Porque, porra, eu tenho certeza que a qualidade desses conteúdos aqui ministrados pelo mestre do Analytics, Luciano Fialho, e para aquele outro gordinho que fala, é muito bom. Onde a galera pode estudar e aprender isso tudo que a gente está falando, Luciano, na prática? Cara, tem um site aí desses caras aí que a galera fica falando, que é o Métricas Voice Prime. Já tem mais de 22 treinamentos lá dentro, inclusive conteúdos atualizadíssimos, tá? Essa semana, esses dias, a gente estava atualizando o conteúdo de Google Tag Manager, de Google Analytics 4, tanto eu quanto o Gustavo, quanto dos outros cursos também. Então a gente tem sempre mantido esse material para você que é aluno e aí fica naquela preguiça de entrar lá. Tem conteúdo atualizado para você que não é, entenda que você vai ter o máximo de atualização do que existe e do que foi lançado pelo GA4 dentro da plataforma também. Garanta aqui o link com um descontinho aí que vai ser surpresa. E você que está aí ouvindo, assistindo a gente, trabalha com e-commerce, com produto, trabalha com tráfego, trabalha com tudo isso. Tá ouvindo o nosso podcast, tá olhando o teu GA4 falando, eu não confio, eu não sei se tá certo, eu não sei se tá errado. Eu preciso de uma auditoria. Quem poderá me salvar? Eu, o Chapolin Colorado, Métricas Boss, muito forte. A gente tem um serviço de auditoria de Google Analytics 4 e a gente, ao longo desses 9 anos de empresa, a gente tem esse serviço de auditoria e a gente já auditou mais de 3 mil sites. Lógico, o GA4 é recente, a gente não auditou 3 mil só do GA4. Mas auditamos bastante desde 2020, quando a ferramenta surgiu, a gente já implementa e audita o GA4. Então, se você está vivenciando essa dor, passando por isso, relaxa. Vem trocar ideia com a gente, que a gente auxilia nesse processo de auditoria para que você possa confiar nos dados e entender os percalços também que o GA tem causado aí. Alguns são possíveis de resolver, outros a gente vai entender o que é. Beleza? Mas conta com a gente, o link aqui ó, do nosso serviço de auditoria para você conhecer mais e entrar em contato com a gente, está na descrição. Fechado? Para a gente agora falar, eu quero endereçar ao senhor Gustavo Jarbas. Pensando aqui, Jarbinhas, em processos e etapas. O que a galera que está ouvindo a gente aqui tem que começar a fazer hoje para auditar seus dados? Cara, acho que um ponto bem legal, toda vez que inicia uma auditoria aqui eu já pego, porque é bem comum isso, especialmente com o GA4. Na verdade, só com o GA4 isso, porque muita gente estava acostumada antes, quando eu ia criar um evento,
que até é um ponto legal de se citar, igual o Phil falou antes. Numa auditoria, tem várias. Quando uma auditoria é bem feita, não é só os dados a gente vai garantir que eles estão corretos, mas uma coisa que o pessoal não sabe de vez em quando é que dá para criar dados novos. Você pode ir lá e criar um evento novo e que vai fazer tal coisa, tal comportamento, vai levar X informações, que é uma coisa que o pessoal acaba esquecendo um pouco, porque normalmente quando a gente vai trocar uma ideia com o cliente, é muito um pessoal mais de marketing, que de vez em quando eles entendem bastante do GA4, mas não do GTM, que você consegue implementar dados novos. E quando esse pessoal, eles tentam fazer a implementação desses dados, acaba que eles esquecem de fazer uma coisa que é bem comum mesmo, que é você não criar as dimensões personalizadas dentro do seu GA4. Então cara, eu criei um monte de evento aqui, não sei como, mas eu criei. O cara normalmente ele fica meio perdido, pô, mas tá funcionando ou não tá? Eu criei, mas eles não aparecem as dimensões que eu coloquei lá dentro do GTM, não aparece no GA4. Por que não aparece? Por que você não foi lá dentro do próprio GA4 e não criou essas dimensões personalizadas lá dentro? Isso é uma coisa que não existia no Universal. No Universal você tinha lá a ação, categoria e rótulo, você tinha até as personalizadas, mas quase ninguém utilizava, e quem utilizava normalmente sabia utilizar, e agora no GA4 não, qualquer tipo de parâmetro, dimensão que você quer levar a mais no seu evento, você tem que ir dentro do seu GA4 e criar. Então isso é até uma coisa que, pô, começou uma auditoria, deixa eu ver se o cara ele tem evento dentro do GTM. Pô, ele tem evento dentro do GTM. Será que ele tem essas dimensões criadas desses eventos, caso eles levem parâmetros dentro do GA4? Putz, muitas vezes a pessoa ela não tem isso, que é uma coisa de fato recente do GA4. Acho que esse é um ponto legal. Pode falar. Basicamente, né, Jardim, só auxiliando esse ponto, o que você está trazendo aqui, nesse caso, a gente não pode só implementar no GTM. Ao só implementar no GTM, não necessariamente vai refletir no GA4. Você também precisa criar isso no GA4 para que ele dê o match. A configuração do GTM e essa configuração do GA4, e você enxerga essas informações nos seus relatórios. Se você não fizer isso, muitas vezes vai acontecer exatamente o que o Java está falando. Pô, mas está implementado no GTM, está tudo certinho, está tudo funcionando. Por que não aparece no GA4? Porque você também precisa configurar no GA4. E é muito importante dizer que isso acontece só para comportamentos personalizados, né? Os eventos recomendados e os eventos de medição otimizada já coletam parâmetros automáticos que você não precisa fazer isso. Mas pensa, toda vez que um comportamento ele for específico do seu negócio e você mandou uma dimensão que também é específica do seu negócio, você precisa configurar ela lá dentro do Google Analytics, porque senão ela não vai computar. Só porque isso só acontece para eventos personalizados. E ainda até sobre os próprios eventos, uma coisa que é bem importante é você ter um padrão de nomenclatura nesses eventos. Então, é bem normal, caso o usuário, beleza, ele envia lá os eventos deles, os personalizados no caso, e ele não segue um padrão de nomenclatura. Alguns têm ele segue vários padrões, na verdade, né? O cara até melhor, ele segue vários padrões, mas não um só. E assim, é sempre legal seguir o do próprio Google, que é o Snake Case. Então, além de, pô, começou uma auditoria, cara, o que esse monte de evento aqui que você está computando, que tem um monte de nome estranho e fora do padrão? Pô, vamos trabalhar em corrigir isso, vamos, de fato. E muitas vezes o cara ele nem entende os eventos que estão ali, porque ele também não tem uma documentação, que isso é até um ponto da questão anterior da auditoria em si. Então a auditoria ela não só corrige o dado. A gente na auditoria, uma auditoria bem feita, ela não vai só corrigir, ela vai documentar isso. O que significa cada coisa, o que significa cada evento. Então, isso é um ponto muito importante no início de uma auditoria e é um desafio que a gente enfrenta, porque muitas vezes o cliente ele fala, cara, eu não tenho documentação, não sei o que é isso, não faço a menor ideia. Eu analiso aqui alguns dados, mas, cara, não faço a menor ideia, não tenho histórico. Isso é muito comum, isso é um desafio da gente entender a quatro mãos, porque, querendo ou não, cliente, cara, chama aí o seu time, quem analisa diariamente o GA, e vamos entender quais são esses eventos que eles analisam e o que eles entendem sobre esse evento, né? O porquê deles analisarem esse evento. E, de fato, ver se esse evento ele faz aquilo que ele esperava, né? Que ele tem analisado há um tempo, basicamente. Isso é um bom desafio. E o pai ficou maluco aqui, hein? A galera que tá ouvindo esse nosso podcast aqui, nesse momento que saiu, foi publicado, vai ter um stories lá no nosso Instagram da Métricas Boss com esse episódio sendo divulgado. Se você, nesse stories, comentar com auditoria, a gente vai te mandar por DM um arquivo de auditoria, um template de auditoria para você entender o que é documentação bem feita, como o Jardim está falando. Então vai lá no nosso stories, no @métricasboss, vai lá e vai ter nosso stories divulgando esse episódio. Comenta auditoria, que por DM você vai receber esse arquivo, viu? Só pra galera que ouviu até o final e só por 24 horas. Eu tô ouvindo em junho, tô comentando auditoria e não ganho. E assim,
Eu nem sei se esse é o ponto, porque acho que o ponto principal era por onde a gente começa fazendo a auditoria dos dados, né? Então, a gente falou aqui de alguns exemplos onde a gente faz a jornada do usuário para poder entender a jornada dela, a gente implementa e corrige todo tipo de erro que a gente tem para cada uma dessas configurações, né? Então, tem até alguns pontos que a gente bate sempre, né? Então, quando a gente olha os dados por si só, e a gente faz uma auditoria do GA4, lógico que isso tem que estar dividido a parte de coleta e a parte de configuração do próprio dado e a de visualização, né? Porque tem certos pontos da auditoria em que a gente vai analisar a coleta para ver se aquela tag está configurada da maneira correta. Do outro lado, a gente vai ver a configuração para, por exemplo, identificar se o cliente está com um período de retenção adequado para o que ele quer de retenção de dados. E do outro lado, de visualização, para a gente poder conseguir pegar os sintomas, né? Então, por exemplo, um erro clássico de Google Analytics assim é a autorreferência, por exemplo. Então, o cara chega lá e como que a gente percebe que o cliente pode estar tendo uma perda de referência durante a jornada do usuário, né? Então, naquele teste que o Phil ele faz, por exemplo, marcando que aquele UTM source é o métricas voz e o UTM medium é o teste. Então, dentro dessa jornada, quando eu inicio ela e finalizo, o evento inicial e o evento final da jornada bate com o UTM source e medium que foram referentes ao meu acesso. Então, a gente tem dentro do Google Analytics algum tipo de autorreferência dentro dele, ou seja, o que é autorreferência, né? É quando o meu domínio gera origem de tráfego para ele mesmo. Isso implica numa quebra dessa seção. Então, tem vários pontos que a gente vai batendo dentro da auditoria que se dividem dentro dessa estrutura de coleta, a parte de configuração do Google Analytics e a parte de visualização, sendo a visualização para sintoma, a configuração para você poder conseguir adequar a maneira com que você quer. A gente pegou um cliente esses dias que o cara tinha um problema com relação à moeda, porque a moeda que ele tinha dentro do Google Analytics era dólar, como configuração, só que ele enviava o evento na coleta como real brasileiro. E aí o Google Analytics faz uma conversão desses valores na hora que ele processa esses dados. Então, é só para poder criar um racional na cabeça da galera, porque dentro dessa listinha a gente tem lá o que a gente executa de diagnóstico desse Google Analytics 4. Então, se a galera quiser trazer alguns outros pontos aí, o Jarbas, o Phil, acho que vale. Eu só levantei a bola da autorreferência, mas eu sei que tem outras, né? Sim, não é basicamente isso, cara. A gente tem esse exercício de começar fazendo a jornada, porque ali a gente entende muita coisa do que é disparado, de como funciona, as informações que a gente tem disponíveis, e após isso a gente vai para esse cenário onde a gente faz os diagnósticos, tanto do Google Tag Manager quanto do Google Analytics, onde a gente, no caso do Google Tag Manager, a gente analisa tudo que tem implementado ali dentro, vê se está implementado de forma correta, vê se tem coisas que estão ali só ocupando espaço e já não funcionam mais. E também é uma oportunidade de a gente entender com o cliente que, olha, você tem essa lista aqui de coisas implementadas. Você precisa de mais alguma coisa? Tem alguma coisa que é interessante? Olha, essa tag sua do Meta aqui, você está disparando no Add to Cart e você dispara tais informações, mas tem outras informações que são interessantes e você não está utilizando. Isso pode enriquecer a sua análise. Você pode colocar, sei lá, o tamanho do item que você comprou, a cor do item que você comprou, enfim. Tudo isso parte dessa análise inicial, né? A gente vai crescendo progressivamente. E aí, no caso do GA, a gente analisa mais configuração mesmo, período de retenção, filtros, ver se tem filtro aplicado, ver se tem dados sendo excluídos na lista de exclusão, ver se os parâmetros estão criados, como o Jardins falou. Tem uma série de informações. Se o cara não está ultrapassando nenhum tipo de limite do Google Analytics 4, né? Sim. Então, Isso é importante. de novo, né? A parte técnica é foda, né? Porque a galera normalmente não se atenta, mas é onde a gente pega a maioria dos problemas. Então, dentro do Google Analytics tem lá as limitações de coleta dos dados. Então, eu não posso mandar um nome de evento, por exemplo, eu quero mandar um nome de evento chamado adicionar o produto ao carrinho. Então, isso tem uma quantidade de caracteres ali dentro, e o Google Analytics tem um limite. Então, a gente tem que verificar se a gente não tem algum evento dentro dessa jornada de compra que o Phil faz, ou nessa jornada de aquisição, para ficar mais genérico, que o Phil faz, porque a gente não atende só e-commerce, né? A gente atende, a Redditor, que é um hospital, e ambos têm essa estrutura de aquisição e retenção. Então, não é algo pronto para e-commerce, só para deixar claro para a galera. Então, dentro dessa estrutura, a gente faz esse mapa para poder entender, tem algum parâmetro que ultrapassa o limite da quantidade de caracteres? O nome do evento está respeitando isso também? Então, a gente vai testando uma série de coisas até para poder conseguir garantir que esse dado vai chegar
dentro do Google Analytics? Porque se ele não nem... Porque existe o cenário, né? Que o Google Analytics chega lá no Debug View e ele diz, esse evento aqui não dá não, você tá viajando, esse tamanho de coisa aqui não funciona. Ou ele só chega e captura do jeito que ele quer, corta a palavra no meio, e isso gera vários outros problemas. Então é importante que a parte de coleta ela não pode ser negligenciada, porque se você caga nesse momento, você tem uma cadeia de coisas que vão acontecendo, sacou? E assim, não é coisa boa não, tá? É só coisa ruim. Até um ponto que só complementando, Gustavo, um ponto que o Luciano falou que é interessante, que tem um problema parecido, é em relação a que quando inicia uma auditoria, especialmente de e-commerce, a gente analisa que o checkout do cara, ele é de um domínio diferente, e a gente vai ver, cara, não só pro checkout, mas você entra no seu GA e você vai ver quais são os domínios que geram sessões no seu GA. Você vê vários lá, diferente. Você sabe o porquê deles? Faz sentido para vocês esses domínios diferentes estarem dentro do seu GA? Se forem cenários até de checkout, o meu site ele tem um URL tal, um host tal, e um domínio diferente, um domínio tal, na verdade, um domínio X, e meu checkout tem um domínio Y. Cara, tá configurado o cross-domain? Tá configurado que essa mudança de domínio ela vai acontecer? O GA ele vai entender que é o mesmo usuário indo de um lado para o outro, indo de um A para o B ou do B para o A de volta? Tem que estar sempre configurado essa parte de cross-domain. Então é bem interessante quando você entra no GA pela primeira vez, você vê, cara, quais são os hosts que geram sessão para essa propriedade do GA. A gente confirma com o cliente, cara, faz sentido essa SOS ponto não sei o que tá tendo tráfego do seu GA? Faz sentido ele estar implementado ali? Pô, faz sentido, beleza. Você trata esse seu produto, esses seus dois sites diferentes como um produto só, que é normal o usuário ele trafegar de um para o outro e voltar, tem CTAs que levam para lá, tem CTAs do site principal que leva para o outro. Pô, faz sentido. A gente considera o mesmo produto. Perfeito. Tá configurado o cross-domain nisso? Você sabe que você tá perdendo o usuário ali? Eu falei, putz, não sei. Daí você vai entrar dentro da configuração do cross-domain, que inclusive ela fica bem escondida dentro do seu GA. Isso é até um ponto ruim. Pô, ela fica bem escondida. Mas quando você entra lá e fala, cara, não tá configurado, você tá perdendo o seu usuário, você tá gerando múltiplas sessões aqui, você tá perdendo aquele usuário, você não sabe o usuário de ponta a ponta. Isso em checkouts com domínios diferentes é bastante comum. O pessoal ele fala, cara, eu nem sabia que existia essa configuração chamada cross-domain. Não, e até aquele ponto, né? Você investe uma puta grana em mídia, aí o cara vai até o checkout, só que quando ele vem do checkout pro teu site de novo, para poder bater a transação, e acontece bastante, primeiro, o cara escolheu um checkout que não dispara uma tag de transação, ou não dispara as informações de venda, porque a gente possa conseguir capturar elas e mandar para dentro do Google Analytics. Então, de novo, né? O processo de escolher a ferramenta tem que partir do ponto que a gente tem como coletar essas informações dentro de qualquer uma delas, né? Então, eu sei que tem várias ferramentas hoje que se adequaram a você conseguir instalar o Google Analytics, mas tem tantos pontos dentro de a decisão de utilizar um checkout de terceiro que a gente tem que tomar. A gente tem que garantir se o cross-domain está habilitado, porque se esse usuário ele vai para o checkout e volta, se o cross-domain não estiver habilitado, a origem vai ser pagseguro.all, irmão. A origem vai ser paypal.com. Esse é o ponto. Como é que você vai medir? Não, a conversão, vamos imaginar que você até consiga atribuir a conversão. Mas atribuir a conversão. Então, de novo, a gente está falando sobre um cenário toda vez que a gente grava um podcast aqui, que já é a dificuldade que tem, porque a ferramenta, eu ia falar uma merda, mas talvez não seja só isso, né? Talvez ela né, eu que não saiba usar, eu não tenho direito de fala nenhum sobre criar anúncios na internet, mas a gente está falando sobre um cenário caótico de fim dos cookies, onde cada vez mais está difícil de você conseguir medir a atribuição desses usuários em múltiplos devices. O paradigma mudou. A gente não compra mais quando comprava quando o Google Analytics foi lançado. Então, se você não garante que esses dados estão sendo coletados, que essas configurações estão corretas e que você está batendo ali o olho em cima dos sintomas, né, fazendo um exame de sangue no Google Analytics ali direto para poder garantir que esses dados estão coletados corretamente, olha a quantidade de merda que pode dar. Sacou? E aí, de novo, né? Tem vários clientes nossos que chegaram aqui com a gente e, a gente descobriu que o cara tava 10 anos fazendo investimento de mídia assim, ó. Igual o Bird Box, tá ligado? O cara fazia investimento em mídia. Porque os dados estavam completamente distorcidos, né? Eu queria só trazer mais prático, mais comum do que a galera imagina. Queria trazer só um ponto que o Jarbas até falou, que você trouxe também, Luciano, do que é essa relação entre domínios, né? O exemplo é a própria Métricas Boss. Quem é assinante da plataforma e está ouvindo a gente, assistindo aqui a gente, sabe.
Você possivelmente entrou numa landing page.métricasboss que tinha o nosso produto, do Métricas Boss Prime, por exemplo, ou dos nossas imersões presenciais de A4, Storytelling e GTM. Ao clicar no botão para comprar, você foi direcionado para um carrinho, que é o carrinho da Eduz. Não é mais Métricas Boss, domínio totalmente diferente. Lá na Eduz você vai fazer a compra. Se a gente não tiver cross-domain, se a gente não tiver implementações aqui, eu não consigo saber a minha conversão e eu não consigo entender depois. Primeiro, eu não consigo saber a conversão e depois eu não consigo entender esse lastro, vamos dizer assim, que diria para mim que essa conversão foi do Google Ads, do Facebook Ads, do e-mail, porque vai mostrar a conversão para mim como reduz. Certo, gente? Só para a gente trazer esse exemplo aqui da galera em cima de uma jornada que existe. Eu queria trazer agora pro Fio e pro Jarbas, eu vou fazer uma pergunta, que é um bate-bola rapidinho. Eu vou começar pelo Felipe Melo. O Felipe Melo vai responder e depois pode complementar, o Jarbas responde. Depois eu começo pelo Jarbinhas, ele complementa e o Fio responde. Eu vou começar por você, Felipe Melo, meu gestor de tecnologia. O que uma pessoa que está auditando ou criando o seu GA4 não pode esquecer para deixar tudo confiável e certinho? Boa pergunta, porque eu começo a pensar em várias possibilidades. Eu tenho que escolher uma só. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar, pensando no cenário geral, já no cenário utilizando o GTM, né? É investigar as configurações da tag principal, que é a tag de page view. Porque em muitos casos, se essa tag que é responsável por todas as suas visualizações de página está errada, ela te gera uma série de prejuízos. Isso parece simples, porque em geral, uma tag que você bota para disparar num acionador só, que é o todas as páginas, é bem comum. Mas nem sempre isso acontece. Em alguns casos, ela é fragmentada, ela é dividida por seções. Em alguns casos, ela tem exceções que ela não deveria ter. Então, tem outros casos, mas como a gente não citou isso ainda, eu colocaria isso aqui com uma acréscimo às coisas que a gente já conversou. E você, Jarbinhas? Cara, acho que a primeira verificação, acho que é mais importante, é de fato o que implementa o próprio GA, igual o Phil falou, que acaba sendo a tag de configuração. Se ela já está errado, muitas coisas vão estar errado dentro do seu GA, muitas coisas. Então, acaba sendo de fato essa a parte mais importante. Pô, tô criando aqui, tô configurando, iniciou uma auditoria. Qual é o primeiro ponto? Cara, será que a tag mais importante, que é a tag do Google, a tag de configuração, ela tá feita corretamente? Ela tá, até falando mais sobre ela, recentemente, uns meses atrás, o Google lançou uma atualização que, assim, não é mais recomendado você usar o acionador de Allpages nela. É sim o de Initialization. Porque o Initialization ele vem bem primeiro que o Allpages. E é bem normal, e com alguns clientes nossos a gente já pegou esse problema, até sendo um pouco mais profundo disso aí, foi mal, Gustavo, mas uma coisa que a gente já pegou é que o usuário ele tinha eventos que disparavam antes do Allpages. Por exemplo, o view item. O usuário ele carregou a tela do produto, disparou o view item, que deveria disparar só depois do all pages, mas não ocorreu isso. E por conta disso, quando o view item dispara, o GA4 ele nem está implementado naquela página e aquele evento ele não vai para nenhum lugar. Ele fica ali. Nunca vai para o seu GA. O initialization já foi uma coisa que o Google fez para, ó, vamos colocar ele. Ele vai vir primeiro. A primeira coisa que vai disparar é o initialization. E depois vem os eventos complementares que você implementou na camada de dados. Mas acho que esse é um primeiro ponto, e especialmente no initialization. Ele está configurado no seu acionador principal do Allpages? Acho que esse é um ponto legal. Boa. Jarbinhas, já fica aí que agora é contigo, meu irmão. Vou começar por você. E só um salve, queria dar só um salve aqui. Parabenizar o Felipe Melo, que ele foi malandro, tá, Jarbinhas? E eu quero dar um salve pro Nélio Xavier, porque o Felipe Melo, ele começou fazendo o que a gente aprendeu na curso oratória ali. Essa é uma excelente pergunta. Fico aqui pensando pra ganhar tempo no que ele tava pensando. Olha que malandrinho! Vocês estão achando que eu tô de bobeira, cara? E tu acha que eu não sei, rapaz? Quando tu vê que eu E, falei, ó, ninguém me perguntou, não, mas eu vou citar algo que a gente já falou aqui, que inclusive é o primeiro passo. É entender a porra da jornada do teu usuário, beleza? Então, pô, faz o fluxo de compra, sabe? Em cima do onde você vende, de onde é que você ganha teu dinheiro lá, faz o fluxo de compra. Acho que esse também é um dos passos iniciais aí que a gente pode sugerir. Entender o cenário, né? Exatamente. Pô, o cara vende no. Já, ó, eu vou falar sem olhar para a câmera, porque senão o Fio vai fazer eu citar quem é que fez. A gente já chegou, tipo, no processo de auditoria muito sério lá, e o cara tava cheio de discrepância. E aí, irmão, me mostra aí, tu tem o aplicativo instalado no teu telefone, né?
Pô, não tenho. Porra, então vai se fuder, né? Tá ligado? Esse cara não tem. O cara trabalha com a parada, ele usa. Ele nem tem o aplicativo instalado no telefone dele, pô. Então isso acontece mais do que a galera imagina, porque, primeiro, o cara não é nem obrigado a ter, né? Mas pra mim tá? Se o cara trabalha dentro, sei lá, de uma empresa que a ferramenta deles de trabalho é o aplicativo que tá numa App Store, é no Android, tipo assim, tu tem que ter um dispositivo Android para tu poder testar aquela porra lá. Se você é usuário de iPhone, você pode ter lá o teu iPhone, mas tem que ter um Android para você poder conseguir testar isso em ambas as versões. Então acho que isso é um ponto muito interessante que a galera também negligencia bastante. Eu concordo bastante, concordo pra caramba. Jarbinhas, com você agora, quais os desafios, vou te deixar falar 2, mais comuns que a gente pode encontrar pelo caminho ao realizar uma auditoria? 2 desafios a realizar uma auditoria. Cara, acho que até isso que o Luciano falou é interessante, porque de fato entender o cenário do cara. Ele já iniciou auditorias, não é tão comum, mas já iniciou auditorias onde o cara era novo, a pessoa estava trocando ideia com a gente, ou nem ele entendia muito bem o cenário dele. A gente falava, cara, o que são esses eventos aqui? E o cenário, não é sem só como é que o site funciona e tal, mas é o que tá indo pra dentro do GA. Tipo, cara, o que são esses eventos aqui? Ele, pô, não sei. Pô, tem documentação disso? Pô, não tem. Não tem documentação. Daí, beleza, vamos tentar entender a 4 mãos, assim, com... Pô, quem normalmente analisa os dados no GA de você pra gente conversar? E o cara fala, cara, é um outro time que vai ter que marcar uma reunião só que, sei lá, 2 semanas, porque é um processo burocrático e não sei o quê. Então, acho que uma dor muito grande da gente quando inicia uma auditoria, que infelizmente é comum, é as pessoas não terem um histórico do que está implementado, não ter documentado as coisas que estão implementadas. Acho que esse é uma principal problema que a gente tem assim, principal dor que a gente tem no início de uma auditoria, e um segundo, quando não é plataforma própria, ou até mas também tem esse processo burocrático. Pô, a gente apresenta uma coisa pro cara, ó, pode ter esse evento que vai fazer tal coisa, com esse evento você vai conseguir tirar tal insight, e o cara fala, cara, legal, maneiro, gostei muito, e agora, como é que faz? Vocês implementam pelo GTM? A gente fala, pô, então, não é bem assim, a gente não implementa pelo GTM, para ter uma confiabilidade no código, no dado, a gente tem que ter esse evento implementado diretamente na camada de dados, e nesse momento o cara fala pra gente que o time dele é muito burocrático, vai demorar, sei lá, 3 sprints pra ter aquilo, ou ele fala que ele nem tem esse time, é um terceiro que, sei lá, por algum motivo sumiu, ou coisa do tipo. Então, essa é uma segunda dor nossa. Quando a gente prepara tudo pro cara, ele fala, pô, adorei, não sei o quê, mas chega na hora, ele não pode nem implementar as coisas que a gente desenhou. E ele quer algum tipo de gambiarra pra isso funcionar. Muitas vezes acontece isso. E que, cara, isso é um problema, infelizmente, recorrente. Infelizmente. Não, e de novo, tá, gente? Quando a gente fala de uma gambiarrazinha entre um sistema e outro, para uma automação de marketing, até vale agora, uma gambiarra que pode foder o teu negócio não deveria ser feita. Só para deixar bem claro para a galera aqui. Perfeito. Felipe Melo, vai você. Já tem mais uma dica? Tu vai ter que agora puxar duas além do Java, se fudeu. Tem uma na verdade, não é dica, né? É desafio. É desafio, né? Dica não. É 2 desafios que a galera pode encontrar na hora de fazer auditoria. Dá teu score aí. Eu acho que eu ia falar uma dica, mas que na verdade é um desafio, e eu fiquei pensando nisso enquanto o Luciano comentava do aplicativo. Mas é um cenário que é muito comum pra gente, recorrentemente é um problema, porque em geral se traduz em clientes desesperados procurando uma saída, que são discrepância de transações, principalmente, né? E discrepâncias em geral. Que transação é isso? De uma forma bem simples, é quando você olha na tua ferramenta e diz que você teve 100 vendas e o GA diz que você teve 50. E é um problema, né? Imagine. E isso tem uma série de motivos, e um deles passa um pouco pelo que o Luciano falou. De, tipo, qual é o teu entendimento real do seu negócio? Porque, pô, em casos que às vezes o cara tem um site, um aplicativo, e o GA está configurado para só captar as vendas do site. Então a discrepância ela vai naturalmente sempre existir. Ou cenários onde às vezes o negócio ele vende via marketplace. E isso cai na plataforma do cara, porque a origem das vendas é ali, sempre. Está integrada a um marketplace. Mas ele não passa pelo site. Então o GA ele só capta as transações que foram feitas originalmente do site dele próprio e não pega as vendas do marketplace. Ou cenários onde às vezes os caras têm uma equipe ativa de atendimento que faz meio que um televendas ou vendas via WhatsApp, e quando essas vendas acontecem, o usuário ele recebe um link direto do checkout que não passa pelo fluxo normal, então o evento de transação não dispara, essa venda também não chega no GA. Eu estou falando aqui só de 3 casos, e existem outros,
mas que são bem comuns. São casos que fazem com que seus dados de transação, tipo as transações que você olha na tua plataforma e as transações que você olha no GA, não batam, sejam completamente diferentes. E aí o cara fica desesperado, tipo assim, porra, meu GA está completamente errado. Como assim eu vendi 100 e está dizendo que eu vendi 50? O GA não está errado, ele só não está configurado para monitorar todos os cenários que você tem disponíveis. Isso é um puta desafio e a gente lida com isso anos e anos e sempre vai existir, vai continuar existindo, infelizmente. Pô, vou te dizer que se a galera que tá ouvindo e assistindo a gente até aqui agora, que ganhou basicamente essa auditoria de graça, e mais, a galera que foi lá no Instagram da Métricas Boss, pegou nossos stories lá, falando desse podcast, comentou a auditoria e ganhou o documento de template para salvar a tua vida. Não der 5 estrelas, pô, na moral, eu sou um zero à esquerda. Pô, não é possível. Luciano. Dá esse teu papinho aí, pô. Pô, Tô achando estranho até, 1h20 de podcast e a gente não falou de Note 7? Que porra é essa? Pô, então, eu ia puxar o Gustavo falando que eram duas, eu falei a primeira, ele me Você não fala de Note 7? Isso não é desafio, não? Vocês estão tranquilos? Só queria dar um salve na galera que tá ouvindo e assistindo a gente, pra no mínimo dar 5 estrelas aqui no Spotify, ou se tá no YouTube, se inscrever, ativar o sininho, onde você estiver, pra você tá por dentro aqui dessa moral pra gente, né? Sim, sim. Bom, o Note 7, como o Luciano falou, e com certeza ele puxou, porque é um tema super polêmico que a gente vê aí no GA4, também é uma questão que a gente tem várias possibilidades. Tipo, tem várias coisas que podem causar o Note 7. Algumas são mais graves, outras são super simples. Tipo, a forma com que você analisa o GA4. Tipo, às vezes o cara tá cruzando um parâmetro de um evento que tem, por exemplo, eu estou cruzando... Que só existe num evento específico, né? Exatamente, então, tipo, exato. O cara vai colocar dentro do... O cara vai colocar um evento, vou tentar trazer, tá, Fio? Vou imaginar que você foi lá dentro do seu Google Analytics 4 e montou um relatório para a quantidade de vezes que um evento purchase foi disparado, onde a dimensão era Transaction ID. Pô, dentro do evento purchase existe o Transaction ID como um parâmetro, e aí o Google vai conseguir fazer essa correlação para extrair essas informações para te mostrar. Agora, se eu pegar o Transaction ID e colocar para poder entender a quantidade de produtos adicionados ao carrinho, ou seja, no evento Add to Cart, o Transaction ID vai dar como Note 7. Então esse é um dos casos, né, Fio? Só para dar um exemplo aqui, rapidinho, só para dar uma contextualizada para o Fio trazer, Transaction ID é o ID da transação, que mostra o número do pedido. Isso que o Luciano está falando aqui, só para a galera estar ciente do que ele está dizendo aqui também, boa? Sim. Isso acontece muito no relatório de analisar. E aí a gente pode ter vários exemplos disso. Pô, o cara clicou, eu quero saber o cara que clicou no banner tal e foi até a transação. Só que ele vai pegar um parâmetro, às vezes, que é relacionado ao banner e não tem a ver com a transação. E quando ele joga aquilo, vai gerar um Note 7, sacou? Tem várias e várias possibilidades. Até as sobrenaturais também, né? Onde está tudo configurado certo e o Google Analytics é místico, né? Então, aí o problema é espiritual mesmo. Você vai ter que acender uma vela, pular 7 ondas. Uma coisa que pra ver se alguém te ajuda, tá ligado? E deixar claro, tá? Deixar só claro pra galera aqui. Se você usa a versão gratuita do GA4, não adianta recorrer ao suporte. Vai existir suporte de GA4, sim, mas não vai te adiantar de porra nenhuma. O suporte existe para quem paga. Ah, mas eu uso o Google Ads e tenho suporte. Porque tu paga. Só para deixar claro isso. Google Ads você bota dinheiro, né? Sim, sim. Um cenário que eu ia falar que é comum também, lembrei algo que a gente conversou há pouco, é justamente essa questão do tempo que o GA tem para processar os dados, né? Então, às vezes, se você está buscando uma informação que é muito recente, é bem comum que você encontre os Note 7 ali que nem existem. Talvez aqueles Note 7, eles vão se converter em dados com profundidade, com informação de fato daqui a algumas horas ou daqui a um dia. Então, é natural que você, no dia de manhã, procurar os dados do dia anterior, pode ser que ele tenha uma série de Note 7 ali, porque ele processou, porque na verdade ele computou aqueles dados, só que ele ainda está processando para exibição. E como isso ainda não foi feito, ele não exibe aquele dado de forma correta. E aí tem uma série de Note 7 que ele acaba aparecendo ali para você. Boa, perfeito. Meu irmão, vou te falar, hein? Isso aqui é ouro. O que a gente fez aqui para a Rapaze, que tá ou mexendo no seu GA, ou querendo mexer no GA dos clientes, é ouro. É ouro. A gente falou de processo, falou de rotina, falou sobre dicas, falou sobre desafios. Se você que tá ouvindo e assistindo a gente, pegar tudo isso aqui, ouvir 1, 2 ou 3 vezes para assimilar, eu tenho certeza que você consegue criar aí o teu processo
de auditoria e o teu processo de qualidade de dados, para que você possa confiar nesses dados. Não esqueça, tá? Não esqueça. Se você também quiser a ajuda da Métricas Boss, o link está aqui, ó, para você entender mais sobre o nosso serviço de auditoria, e também o link está aqui se você quiser estudar e fazer por conta própria. Beleza? Phil, Jarbinhas, mais uma vez um inenarrável prazer estar com vocês e mais uma aula em formato de podcast. Pô, maravilha, cara. Tava com saudade, muito tempo que eu não aparecia por aqui. Espero que vocês construam umas pautas aí que dê pra me encaixar de novo. Pra matar a saudade da galera, não ficar muito Lá tempo ele longe. 1000 vezes, filho. Lá ele 1000 vezes. Pô, aí. Pô, tô falando Não, uma foi só parada ele que séria. falou isso, tá? Deixando essa Gente, me desculpem por isso. Eu sou o cara que leva as coisas a sério aqui. Filha da puta, né? Essa é a piada, tá? É isso, um prazer, galera. Até a próxima. Mesmo pra mim, prazerzão. Sempre legal estar aqui. Boa. Pra você, de nada, né, Luciano? De nada pra galera que tá ouvindo. O mínimo é 5 estrelas, seguir. Se tiver no YouTube, inscreva-se, ativa o sininho e dê um joinha. Porque isso aqui foi... A gente vem aqui, o pessoal tava trabalhando, a gente tira eles do trabalho pra poder vir aqui ensinar vocês, e aí tu é um arrombado e não vai dar 5 estrelas. É isso aí. Não é possível. Ah, merda, Eu tô aqui dentro do estúdio gravando sem ar-condicionado, porque o meu editor aqui, Gabriel, falou que o ar tá fazendo barulho. Eu tô aqui na sauna. E pra você não dar 5 estrelas pra mim, não se inscrever, não é possível. É o mínimo. E não esqueça, toda quinta-feira, episódio novo aqui na Analytics Talks. Valeu! Valeu. Valeu.